Paz, igreja? Amém. Está funcionando. Paz, Deus abençoe a todos. Hoje é Dia dos Pais, aqui nos Estados Unidos. E talvez você que esteja aí lembrando do seu pai, talvez você tenha dado um parabéns para o seu pai hoje, ou talvez você fale, mas eu não tenho pai, mas enfim. Hoje eu quero apresentar para você e você talvez já até conheça isso, mas eu quero te apresentar uma outra paternidade, a paternidade do nosso Senhor. Amém? Uma paternidade que, com certeza, é a paternidade que nós precisamos. Eu falo uma paternidade espiritual que Ele tem, que Ele oferece a nós. Amém? E que nós temos o prazer de ter em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí, então, hoje no Dia dos Pais, e estamos tendo uma série que o nome da série é Lidere como Jesus. E quando a gente pega uma série que fala sobre liderar como Jesus, então a gente vai conhecer uma das características dessa liderança. E uma das características dessa liderança é a compaixão. Amém? Aleluias. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 36. Aleluias. Porque hoje é noite de bênção. Hoje é uma noite em que o Senhor, Ele quer mostrar para você e para mim o quanto Ele se importa conosco. Amém? Então é a grande novidade, que não é novidade mais, mas para a gente é uma novidade todos os dias, que é esse amor que o Senhor tem por nós. Amém? De mostrar, se importar conosco. Quando a gente pensa que não tem ninguém que se importa, Ele se importa, o Senhor se importa. Amém? Mateus 9, 36 diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Amém? Aleluias? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor aqui por um momento, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, prontos para ouvir, para, ó Deus, entendermos e, ó Deus, visualizarmos, quando muitas vezes não paramos para olhar, mas o Senhor nessa noite nos dá a oportunidade de vermos o quanto o Senhor se importa conosco. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, quando muitos queriam estar, mas não estão, porque não podem. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa estar falando em cada coração aqui nessa noite, em cada coração que está assistindo aí de casa, em nome de Jesus, através do YouTube, dessa internet, que em nome de Jesus, a palavra vai penetrar o coração nessa noite, e vai trazer transformação. É o que nós declaramos essa noite em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. É motivo de felicidade estarmos aqui, porque é motivo de felicidade nós podermos entender que nós temos um Pai, que é um Pai de compaixão. E através da liderança de Jesus, nós vamos entender o que é essa compaixão, que não é só de palavras, mas são atitudes, são ações que Ele tem ali. Então nós estamos numa série que liderar como Jesus. E esse tema, a primeira coisa que a gente busca quando a gente vê um tema desse, quando a gente entende o tema do que estamos vendo nesse mês, sobre liderar como Jesus, nós vamos entender como Jesus agia em algumas situações na Bíblia, algumas situações que são contadas ali. E a partir daí, buscar entender muitas vezes aonde estamos errando, onde estamos acertando, o caminho que estamos seguindo, para que nós possamos realmente fazer a vontade dEle e ser essa cópia de Jesus, liderar como Ele. Então nós podemos fazer isso. Eu não vou falar muito de cópia de Jesus, senão vou achar que eu vou estar copiando outro canal que tem na internet, Então eu não vou copiar, não vou falar cópia, mas eu vou assim, liderar como Ele, como Jesus, amém? E onde nós podemos melhorar em nossa vida, em nossas atitudes, nas ações que vivemos, e vamos fazer como diz ali
o apóstolo Paulo, né? Sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então, a gente ser imitador, né? Imitador de Cristo ali. Então, nesse primeiro ponto, quando a gente lê aí, nós vamos ver, nesse capítulo de Mateus aí, Jesus, ele vê a dor da multidão. Né? Porque quando a gente lê ali, nós vemos ali que ele teve compaixão delas. Aí no versículo 36. Mas se a gente volta lá no início, nós não vamos ler, porque nós não temos tempo de ler o capítulo todo, mas separa para que você possa ler esse capítulo depois, e você que está em casa também pode ler esse capítulo depois, mas do versículo 1 até o versículo 35 desse capítulo, nós vamos conseguir identificar momentos, né, em que Jesus ele realiza algo na vida das pessoas. Ele realiza sempre, em algum ponto desse capítulo, ele realiza um milagre, ele realiza uma transformação na vida de alguém. Por esse capítulo todo aqui, que nós vamos ler. Até chegar aí no final que a gente leu no versículo 36. Então, no versículo 1 ao 35, ele cura, ele dá palavras de alívio, né? Ele escolhe pessoas em todo esse ponto aí, em todo esse capítulo. Então, ele está observando por todo esse ponto aqui, necessidade que as pessoas têm. Amém. Hoje, Jesus, ele está olhando as necessidades que nós temos. Amém. Pode ter certeza. Talvez hoje você pensou, hoje, ou durante essa semana, em todo o tempo, o senhor não está vendo a minha necessidade? Pois eu digo para você, ele está vendo. E eu digo para você, ele quer transformar essa necessidade, porque ele sabe onde ele precisa agir da sua vida. E com certeza ele vai trazer a solução para esse problema. Ele vai trazer a solução. E a solução não é muitas vezes como nós pensamos que vai ser. É da forma como ele vai fazer. Às vezes parece que a coisa está perdida. Às vezes parece que acontece aquilo quando era tudo que não precisava na minha vida, Senhor. Era tudo que eu não precisava passar. Mas aí a gente não consegue entender que talvez algumas situações que nós passamos, ela é necessária porque senão não tem como acontecer coisas que eram necessárias, coisas boas lá na frente. Aí você fala, mas isso é difícil, você fala isso porque você não está passando. Mas é assim que o Senhor trabalha. Então, quando nós confiamos e entregamos a nossa confiança na mão dele, é assim que ele vai fazer. O Senhor, ele se importa. O título dessa mensagem hoje é Um Líder que se Importa. Jesus, ele é um líder que se importa. Um líder que se importa com as nossas vidas. Então, entenda, ninguém se importa com o que eu estou passando. Jesus se importa com o que você está passando. Mas o fulano de tal, o irmão do louvor, quem está pregando, o pastor, não se importa. Jesus se importa. Mesmo que alguém não se importar, se importa. Porque o que o diabo procura colocar na nossa mente muitas vezes, e às vezes por nós mesmos nós pensamos assim, é que eu estou sozinho no barco. Mas o Senhor, ele está no barco junto conosco. Amém? E é o que nós vamos entender nessa mensagem hoje. Então, nesse versículo 1 até o 35, vai ter momentos ali, por exemplo, se nós formos acompanhando o capítulo todo, vai ter um momento que Jesus ele vai passar ali, fazer milagres, né? Então, quando ele, por exemplo, cura um paralítico em Cafarnaum, né? Então, ele vai lá, ele cura esse paralítico, mas antes, ele vai lá e perdoa os pecados daquele paralítico. Ou seja, é a obra completa. Aleluia. Ele poderia ter curado, acabou o problema. Mas antes ele fez eu perdoo os seus pecados, porque o que vale é o Espírito ali. A primeira coisa, perdoou os pecados, curou, e amém, está completa a obra. E é assim, porque às vezes a gente quer aquilo que é de imediato, aquilo que é visível, mas o Senhor, ele vê aquilo mais profundo ainda. Então ele vai agir naquela situação. Espera aí, eu preciso que algumas atitudes sejam alteradas aí. Então eu vou trabalhar dessa forma, porque eu me importo. Eu não quero apenas curar.
e depois lá na frente ter outros tombos, mas eu quero curar e transformar totalmente, porque eu quero que ele viva o melhor. É assim que Jesus age na nossa vida, só que nós não percebemos muitas vezes. Então, nesse capítulo ainda, ó, na sequência, Jesus ele vai ver, por exemplo, ali, Mateus. Ele vê uma vocação em Mateus, se nós acompanharmos ali mais à frente. Mateus estava cobrando impostos. Mateus estava sendo ali, talvez alguém desprezível ali, né? Com certeza, para os judeus. Mas ele viu um potencial em Mateus. E aí foi lá e chamou a segui-lo. Mateus era um improvável, porque estava fazendo aquilo que não era do agrado, né? Mas ele foi lá e chamou porque Jesus viu o melhor nele. E Jesus hoje ele está vendo o melhor em nós. Hoje ele está mostrando, espera aí, olha aqui, ô meu filho, e você importa para mim. Você importa para mim. Ele está falando para você, Felipe, você importa para mim. Então eu quero transformar completo, eu quero fazer, eu te chamo. Então o Senhor ele está vendo isso. Não se veja como alguém que não tem a atenção do Senhor, porque Ele tem atenção por nós, amém? Aí na sequência, olha ali, Jesus, Ele não faz a diferença entre pessoas. Ele senta e come junto com pecadores. E Ele é questionado inclusive por isso, por se assentar e comer junto com pecadores. Aí, e nós vamos ver isso mais à frente. E Jesus teve depois ainda nesse capítulo todo ali, compaixão de uma mulher que sofria há anos de hemorragia. Que apenas por chegar próximo a ele e tocar, ela é curada. Por causa da fé. Então ele foi lá e curou aquela situação. Ele vai dar visão para um cego. Tudo nesse capítulo, tudo do versículo 1 ao 35. Todos esses milagres. Aí Jesus vai lá e cura um mudo. E quando ele cura, ele ainda vai lá e vai expelir os demônios que estavam perturbando a vida dele. Podia fazer falar, mas ele foi lá, não, tem demônios, tem algo que está perturbando a vida dele. Por completo novamente. Entenda, Jesus ele faz a obra por completo, porque ele se importa. Talvez tenha acontecido alguma coisa e você está progredindo, mas ainda há coisas a se completar, porque o Senhor vai fazer é por completo. Há um tempo, há o tempo certo para acontecer as coisas. Como diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para tudo. E Ele vai fazer da forma dele. Jesus, por onde Ele passava, Ele fazia o bem. E eu vou frisar, fazer o bem. Isso serve para nós. Fazer o bem. Jesus, por onde passava, ele fazia o bem, porque ele se importava com as pessoas, porque ele se importava com o seu próximo, porque ele se importava com quem estava perto dele. Ele se importava, era um líder que se importava com quem estava próximo a ele. Aleluia. Essas pessoas não tinham acesso aos religiosos daquela época ali. Não tinham. Tinham os religiosos lá, os fariseus, mas eles não tinham acesso lá, muitas vezes. Eram deixados de lado. Pelas leis ali, eram colocados muitas vezes para fora da cidade. E com Jesus foi diferente, porque Jesus ele viu a importância nessas pessoas, como ele vê em todos. E isso que ele quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida hoje. Amém. Ele está atento. Pode ter certeza, ele está atento. Essa situação, ele está atento. Não se desespere. O Senhor está atento. Nós vivemos hoje uma situação de, talvez alguém veja como uma perseguição, e realmente podemos ver assim, aqui nesse país. Por várias situações. Talvez seja outras as situações que você passa. Mas ele está atento a essa situação. Há coisas que acontecem e ele está atento e ele vai agir. Amém? Então a gente não pode se desesperar. Você que está em casa assistindo essa transmissão hoje,
não se desespere, não se preocupe, porque o Senhor ele está observando, Ele está vendo isso. E o melhor Ele vai fazer. Pode ter certeza, o melhor o Senhor vai agir. Então, nós encontramos, talvez, né, nessa situação hoje, você se encontre em qualquer que seja a situação que você estiver hoje, não tenha dúvidas. E essa é a fala de hoje. Não tenha dúvidas. Jesus se importa. Amém. Jesus se importa. Ele é um Deus de compaixão. Compaixão. Essa palavra compaixão, né, compaixão, para você ter compaixão, você tem que ter amor. Para você ter compaixão, você tem que ter um sentimento pelas pessoas. Para ter compaixão, você tem que se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro, tentar sentir o que o outro está sentindo. Imagina se fosse comigo, também posso viver isso. Isso é compaixão. E Jesus ele fazia dessa forma. Ele tinha compaixão, amor pelas pessoas. E aí nós vamos acompanhar, quando a gente volta aí, quando a gente entendeu todo esse capítulo do 1 ao 35, nós entendemos que é um capítulo todo que fala de milagres, de cura, de libertação de demônios, de perdão de pecados, de o Senhor chamando chamando alguém que talvez fosse desprezado pelos outros, como foi no caso de Mateus ali, e chamando para segui-lo, porque viu potencial onde outros não teriam visto. Depois a gente vê tudo isso, aí chega no versículo 36 que a gente leu, na abertura aqui. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aí ele chega aqui, porque o resultado de tudo isso que a gente viu, de todos esses milagres, é porque havia um Senhor que tinha compaixão das pessoas, porque elas estavam aflitas, soltas, ovelhas sem pastor, mas ele estava olhando para elas. Então, esse versículo 36, ele nos apresenta a forma como Jesus reagia a uma multidão. Jesus ele age com misericórdia e com amor, com compaixão. E aí, ao olhar aqui esse versículo, e buscando entender todo o contexto, o momento local que Jesus estava ali, né? Jesus ele percorria todas as cidades da Galiléia ali, fazendo os milagres, né? Fazendo tudo ali. Jesus não estava passando lá para apresentar-se como um evento. Olha, vem aí quem cura. E ele chegava. Não era assim que Jesus chegava. Ele não era uma atração. Eu vou me apresentar. Eu faço. Não. Jesus, ele passava ali pelas pessoas. Ele operava o milagre pelas pessoas. Porque ele estava preocupado com as pessoas, não com a imagem, mas para as pessoas ele fazia. Então Jesus, ele estava lá por amar pessoas. Ele operava milagres pois tinha amor pelas pessoas que vinham até ele. E aí uma frase para você anotar. Ele fazia isso não para aparecer para os outros, e sim fazer o que precisava ser feito para os outros. E anote isso. Isso é importante para a gente colocar na nossa vida. Muitas vezes nós temos que fazer para o outro. A motivação de Jesus era para o outro, era compaixão. E a nossa motivação tem que ser compaixão. Precisamos fazer para o outro. Ah, mas eu preciso primeiro. Jesus tem compaixão por você, agora você tem compaixão por o outro, não é? Porque é assim que funciona. Na própria oração do Pai Nosso, assim, né? Quando fala assim, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, quer dizer, há uma situação ali onde nós fazemos e o Senhor também ele faz por nós. E Ele faz por nós mesmo sem nós estarmos fazendo, porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de amor, e Ele ainda assim faz. Olha o exemplo de Jesus. E é isso que eu quero que nós possamos entender hoje. Né? É isso que Ele quer para a nossa vida hoje. Né? E é isso que eu quero dizer para você hoje. Né? Quando buscamos estar próximos a Jesus, não há possibilidades de não sermos percebidos por Ele. E sabe como que a gente pode fazer isso? Já viu uma criança? Meu filho assim, eu estou numa ligação.
falando com alguém, algo importante no trabalho. Ele, pai, não sei o que. Filho, espera, só deixa eu terminar a ligação. Pai, não sei o que. E pai, e aí a mãe. Mãe, e a gente às vezes está numa situação que você não pode dar atenção naquele momento, mas não para de chamar. A gente tem que ser assim com Jesus também. A gente tem que ser assim com o nosso pai. Ô pai, me ajuda aqui. E aí, mas o Senhor, ele vai dar atenção. Como nós damos atenção para o filho, que ele insiste. Só que nós não insistimos muitas vezes com o que nós precisamos insistir. E o nosso filho insiste, ele não desiste. Enquanto você não vai lá e dá o copo de leite para ele, não vai parar. E nós temos que ser dessa forma. Né? A criança chamou pai, mãe, pai. E aí a gente vai lá e entende. Então, Jesus, ele é diferente. Quando a gente está próximo a ele, é diferente de outras pessoas. Por exemplo, às vezes você vai falar com alguém, e a pessoa, ela está... você fala com alguém, e a pessoa... só que a pessoa está viajando. Aí quando você vai perguntar um negócio, você concorda? Eu concordo. Claro, a pessoa nem sabe o que você falou, porque ela não está dando atenção. Jesus não. Jesus, se você fala, ele vai te atender. Ele vai estar ouvindo. Talvez ele não te dê a resposta, porque não é o momento certo de dar a resposta. Ele vai dizer, vou ver o que eu vou fazer por você. Mas ele está escutando, ele está ouvindo. Ele está sempre ouvindo. Então, quando buscamos estar próximos dele, como eu disse a frase aí, e quero que você anote, não há possibilidades de não sermos percebidos. Ele nos percebe a todo momento. Amém? As multidões que iam até Jesus eram compostas por pessoas de todo tipo, pessoas doentes, pessoas que estavam ali na pior situação, pessoas que estavam, como a gente viu ali, endemoniadas, pessoas que estavam ali talvez já separadas de suas famílias, porque talvez tinha uma doença que as separava do convívio social. Havia pessoas que estavam sendo desprezadas por algumas atitudes que faziam. Era esse tipo de pessoa, excluída, doente. Pessoas que os líderes religiosos não recebiam. Mas Jesus, ele demonstra compaixão ao receber essas pessoas, ao atender essas pessoas, ao se preocupar se as pessoas... Como vamos alimentar essa multidão? O que tem aí? Os peixes, esses poucos peixes e esses pães, então eu vou multiplicar, porque a preocupação era alimentar as pessoas. E hoje é o alimento espiritual que nós precisamos aqui. É isso que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Ele quer multiplicar isso na nossa vida. Ele quer fazer com que nós possamos viver, ter força, continuar, porque Ele está conosco. Na crise, é o Senhor que está conosco. Na dificuldade, o Senhor, Ele está conosco. Ele não deixa só. Eu sempre lembro de uma música que eu ouvia quando era criança, que tocava na rádio, sobre andar na areia, os dois pés lá na areia. Não sei nem onde que canta aquela música, eu sei que eu ouvia quando era criança. E que quando chegava um momento mais difícil, a pessoa questiona, né, na música, fala assim, né? O momento mais difícil, Senhor, o Senhor me abandonou? Aí o Senhor fala assim, não, nesse momento que eu te carregava no colo. É assim na nossa vida. Porque Ele tem compaixão, na hora que está dificuldade, Ele vai pegar, um filho está lá, está correndo, de repente ele cai, chora, você não se preocupa com mais nada, você sai correndo, o seu filho caiu no chão, você pega ele, pega no colo, está chorando, e você tem aquele momento que, nossa, podia ter sido eu a cair em vez dele, para eu não ver ele sofrendo desse jeito. É assim. Aí depois que ele já sarou, aí você vai falar assim, eu falei para você não correr? Não é assim mesmo? Falei para você não correr, agora você vai ficar de castigo. Mas aí depois, primeiro você atende ele, cuida dele, depois você dá a bronca. Não é assim que acontece? É assim conosco e o nosso Senhor. Amém? É assim que Ele faz. Então Ele demonstra compaixão em todo o tempo. Né? Quando nós lemos o versículo 11 e 13 desse capítulo 9, né, nós conseguimos entender aí o que representa essa posição de Jesus. Olha como diz o versículo 11 ao 13. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse,
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha a visão de Jesus. Vão e aprendam o que significa isto. Desejam misericórdia, não sacrifícios. Senhor, mas eu estou aqui, olha o que eu fiz aqui para o Senhor. Não, o Senhor quer misericórdia. Será que eu estou tratando bem o meu irmão? Será que eu estou tendo misericórdia com o meu irmão? Será que eu estou tendo compaixão do sofrimento daquele vizinho que precisa de talvez apenas uma palavra ou uma oração? Ou eu estou dando a importância em apresentar coisas que eu fiz, olha o evento que eu fiz para louvor ao Senhor. É um sacrifício, mas o Senhor está vendo se nós temos compaixão também, como Ele teve aqui. E aí Ele fala, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, é por isso que às vezes muitas pessoas não chegam, elas estão sedentas, mas muitas vezes não chegam ao Senhor, porque tem aquele pré-julgamento, né? Não vai me aceitar, olha como que eu estou. Quando na verdade é totalmente ao contrário. Jesus, ele veio para quem está naquela situação, principalmente. É a primeira pessoa para quem ele veio. Então, olha como Jesus ele é uma forma diferente. Quando nós começamos a ver e agir como Jesus agiu, ver como Ele, um líder que se importa, agiu, nós começamos a agir diferente, as coisas podem mudar. Porque nós começamos a agir da forma como Jesus, Ele vê. Então Jesus é um líder que pensa no crescimento, na solução dos problemas do outro, das pessoas que estão ao redor. Ele veio para sarar a ferida daqueles que necessitam. É para isso que ele veio. E Jesus, ele veio para se sentar à mesa com você, comigo, conosco. Ele veio para isso. Então, Jesus, ele está aqui para ouvir o meu lamento, o seu lamento. Entenda, não é o resmungo, né? Não é como eu vou falar a palavra, que a gente tem a murmuração. Não é a nossa murmuração, mas ele veio para ouvir o seu lamento e ele está ali, o que eu posso fazer por você? E vai lá e te abençoa. E da forma dele, e no tempo dele. Então ele está para escutar isso daí. Então, é isso que o Senhor vê, é isso que Ele quer. Ele saber porque Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele se importa conosco. Né? E o objetivo de Jesus, ele não são números. Muitas vezes a gente vê a questão de números. Nossa, eu quero que a igreja enche. Mas, e amém, precisa crescer, precisa realmente ter o crescimento. Né? Mas Ele busca primeiro ali entender cada alma, né? O que necessita cada alma, qual a necessidade, né? Isso que importa para Ele, porque isso vai ser consequência depois. Né? E aí, o versículo que a gente leu ali nos retrata que as pessoas tinham dores, mas o pior disso tudo é que, o que a gente vê aqui, é que eram desorientadas. As pessoas estavam desorientadas, sem pastor. Ou seja, as pessoas estavam sem direcionamento. E Jesus se importou. Você já deve ter visto um vídeo na internet. Eu vou colocar para vocês verem aqui rapidinho. Não é para dar risada? Estou brincando, para dar risada sim. Mas é um exemplo de uma ovelha que fica desorientada de repente. Né? Eu acho que vocês já viram esse vídeo, não já viram? A maioria? Olha lá, ó. Ela sai, o pastor tira ele, ela volta a cair no buraco. Olha a situação, ela já tinha sido ajudada, ela já tinha recebido uma ajuda ali, mas ela vai, corre e volta a cair no buraco, porque está desorientada, gente. A gente não pode ficar desorientado, pode tirar. A gente não pode ficar desorientado assim. Se a gente está desorientado assim, tem Jesus para ajudar a gente. A gente precisa desse apoio, dessa ajuda. Então o Senhor não quer nos ver desorientados. Ele quer tirar do buraco, mas fica quietinho perto de Jesus. Porque a compaixão dele está ali comigo. Então, eu vou ficar aqui, porque está cuidando de mim. Né? Mas aí ele tira do buraco. Aí você fala assim, bom, agora eu saí do buraco. Domingo que vem eu nem vim na igreja mais, porque eu assisto de cá, posso assistir de casa, gente. Meu Deus do céu, o Senhor já me tirou do buraco.
agora não, agora já estou livre. Aí sai andando pelo mundo afora, aí volta a cair no buraco, que nem aquela ovelha ali que a gente viu o vídeo. Desorientado, sem ter noção. E Jesus, ele veio para quem? Essa multidão que estava desorientada. Ele ficou atento, ele teve compaixão de uma multidão que estava doente, estava com todos os problemas, talvez espirituais ali, e o principal, estavam desorientadas porque não tinham um pastor que as conduzia. E aí Jesus, ele vem como esse pastor que conduz ali e fala, não, vem cá, vem cá, vem cá. E aí ele coloca no caminho certo. Eu não posso ser essa ovelha desorientada. Eu já devo ter dado umas pulos nos buracos assim, desorientado pela minha vida toda. Com certeza, todos nós fazemos isso. Mas a gente tem que se atentar. E peraí, tem alguém que tem compaixão por mim, tem alguém que me ama, então eu vou ficar junto. E agora eu vou ajudar ainda. Eu vou começar a ajudar o meu irmão. Eu vou também ter compaixão com o meu próximo, com aquele que precisa de uma orientação. Eu vou apresentar aquilo que eu tenho. Quando nós assistimos uma série, um filme muito legal, nós temos questão de falar, esse filme é bom, hein? Assiste. Quando a gente vem na casa do Senhor, quando a gente aprende da palavra de Deus, quando a gente conhece um Deus como o nosso Deus, nós temos que fazer a mesma coisa. Gente, tirei o microfone que estava aqui. Senhor, espera aí um pouquinho, deixa eu só colocar aqui, senão a irmã vai brigar comigo. Pronto, voltou. Então, estou desorientado aqui. Mas é isso que a gente tem que viver. É isso que a gente tem que fazer. É não estar como essa ovelha desorientada, que sai do buraco, pula no buraco. A hora que eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei desse vídeo. Eu falei, meu Deus do céu. Então Jesus se importou. E a gente entende também que nisso tudo mostra um amor que precede o merecimento. Eu não mereço, mas Ele me ama. Eu não sou merecedor, gente. Como eu erro, como nós erramos. Eu falo eu, mas eu sei que é nós. Não vou ficar errando sozinho, né? Estou brincando, gente. Mas nós erramos, mas esse amor, ele precede o nosso merecimento. A gente não merece. E a gente pode entender essa situação de paternidade, aproveitando que é Dia dos Pais, quando a gente vai ler a história do filho pródigo. Entenda, olha isso. Lucas 15, versículo 20. Esse relógio está errado. Está 1 hora atrasado. Eu estou olhando e falei, mas gente, não é 6h11 ainda. Então tá bom. Olha lá, Lucas 15, 20. Isso é culpa do Jonathan, tá, gente? Olha lá. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Nós estamos falando de paternidade. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Entenda, o filho tinha lá saído, mas o pai o viu de longe. O qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Quem correu? O filho? Não. Já respondeu antes de você falar errado. Quem correu? Movido por compaixão? O pai. Quem estava errado? O filho. Mas quem correu? O pai. Quem estava errado? O filho. Mas quem teve compaixão e foi? O pai. Meu Deus, olha aqui que essa história pega como exemplo para a gente. Quantas vezes erramos, mas quem muitas vezes é quem vem atrás de nós? O pai. Não que ele vai lá, não estou dizendo, eu estou dizendo, ele nos dá a oportunidade. É como esse pai. O filho estava errado, o filho pegou toda a sua herança. Pai, me dá aqui, quero ficar longe. Quero sair daqui, quero ir. Foi viver todos os prazeres da vida, gastou toda a sua herança, tudo aquilo que o pai tinha para ele, todas as coisas boas, a gente pode colocar na nossa vida, no caso, os dons, né? A gente pode colocar como
essa herança que temos, as coisas boas que temos, a saúde que temos, tudo que nós temos de bom, quando a gente traz para a nossa realidade. Mas ele pegou ali toda aquela situação, saiu, foi fazer as coisas erradas. Obrigado, Tiago, acertou o relógio, apareceu certinho aqui já. E quando ele faz isso, o pai deixa ele ir. Porque o pai não é um ditador. Você quer fazer? Você faz. Então pode ir. Aí o filho vai lá, o filho quebrou a cara no mundo, fez tudo que era errado. E quando ele estava pronto, quando ele estava lá, gastou tudo, ele chegou ali a desejar o que sobrava dos porcos, a lavagem dos porcos, para ele poder se alimentar. Aí ele lembra, peraí, eu tenho um pai que me ama. E aí o que ele faz? Eu vou atrás do meu pai e vou dizer para ele que eu vou ficar como um empregado, porque os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Como os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Só que quando ele chega, de longe, o pai o vê. Eu digo para você hoje, você que pensa que talvez você está sozinho, mesmo de longe, o Senhor está te olhando. E aí de longe, o pai o enxerga. E de longe, o pai movido de tamanha felicidade. Imagina, eu lá no pecado, fazendo as coisas erradas, e de longe, Jesus me vendo, que alegria, ele está lá, e movido de compaixão, ele corre em direção ao filho, ele abraça e o beija. E não recebe o filho como um servo, mas ele recebe como filho. E aí ele fala para o filho, tudo o que eu tenho aqui, prepara então ali uma festa, recebe. Aí vem até o filho mais velho, que a gente sabe a história, e fala, mas ele fez tudo errado, eu estou sempre com o senhor aqui, e ele gastou toda a sua herança, aí o pai vira e fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Olha que pai de misericórdia. E isso é uma comparação que é uma parábola que é contada ali, que compara como Jesus, ele faz a comparação de como o Senhor é conosco, como o Pai é conosco. Ele age com essa compaixão. Mesmo diante de tudo isso, o filho ao se arrepender retorna, o pai ao ver o filho movido de compaixão, de amor, abraça, beija, demonstra amor, que precede o merecimento, vem antes de merecer. O filho não merece, mas o pai ama. O filho não merece, mas o amor do pai está com ele. A gente compara para a nossa vida. Muitas vezes, tanto que eu já fiz de coisa errada, minha mãe não era para me amar, nem meu pai, mas... mas o amor de um pai precede um merecimento. E a Bíblia diz que ainda se uma mãe, não se esquecer do seu filho, o Senhor não se esquece, porque é superior esse amor. Então olha isso. Obrigado, Senhor. Meu Deus do céu, tem que falar olha isso várias vezes, porque olha isso, gente, tem que acordar, a gente precisa ver, olha o amor que Ele tem por nós. Então, entendeu o nível de compaixão de Jesus? Entendeu o nível de compaixão? A mensagem hoje é para a gente entender isso. Talvez é para trazer até forçadamente um constrangimento em nosso coração. Para a gente poder entender, meu Deus, preciso enxergar isso. Preciso abrir meu olho hoje. Que às vezes a gente está no grito feliz ali. Mas quando a gente para meditar aquilo que o Senhor faz por nós e tudo que a gente tem resultado disso. Então, olha o nível de conhecimento em nós. Nós estamos tendo compaixão pelo nosso irmão? Estamos sofrendo com a dor do nosso próximo? Quando vem
Quando você escuta falar, quando nós escutamos falar ali de uma situação, alguém que está com uma dificuldade, pensamos em algum momento durante o nosso período de oração, falar para Deus sobre essa pessoa e pedir por ela? Estamos sendo, porque, e isso a gente pode ver, e eu vejo dessa forma, a intercessão dentro da igreja, inclusive quando a gente vê um ministério de intercessão, e realmente é isso, é quando nós exercemos a compaixão, quando nós exercemos isso de orar pelos outros. Então todos aqui precisamos ser intercessores, orar pela vida das pessoas, porque precisamos exercer essa compaixão, um nível de compaixão que aquele pai teve pelo filho que fez errado, mas que estava ali. Esse nível de compaixão. A compaixão que nós aprendemos aqui hoje, a verdadeira compaixão, a possibilidade de se colocar no lugar do outro, quando nós oramos pelo outro, não é apenas o sentimento. Toda essa compaixão de Jesus, ela gera ações. Gerações. Né? Gera ações, não é geração, tá? Gera ações. Né? E a gente vê que Jesus aqui, né, as ações dele foi curar, porque é o resultado que teve da compaixão de Jesus, foi curar, sustentar, acolher, perdoar, salvar, e aí vai. Palavras mais que a gente pode acrescentar, que foi o resultado de compaixão. Tudo isso é resultado porque houve prática. A nossa compaixão não pode ficar só aqui. A compaixão que temos pelo outro precisa ter ações. E as ações estão em orar pelo próximo, mas também em agir pelo próximo. Ontem nós tivemos um curso de capelania, e aí enquanto eles estavam falando, eu falei assim, gente, é a minha mensagem amanhã. Porque é compaixão. A gente tendo compaixão por pessoas, não está apenas no falar, mas está no agir, está em orar pela pessoa, está em fazer pela pessoa. Como Jesus fez, Jesus teve compaixão, mas ele não ficou só olhando a multidão e falou, ai, que dó dessa multidão. Não, ele curou, ele sustentou, ele acolheu, ele perdoou, ele salvou. Olha isso. É a compaixão que Jesus oferece para nós hoje. Amém? E uma frase, para a gente entender a importância da compaixão, quando a gente vê a questão eu estou dando exemplo de um líder, Jesus. Nós muitas vezes somos líderes na nossa casa, somos líderes. Quando vamos falar de Jesus para alguém, nós estamos sendo líderes, porque estamos, peraí, estou apresentando algo para você. A gente tem a propriedade de falar, porque a gente está apresentando algo para alguém. E John Maxwell, ele fala, uma frase dele é, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam com quanto você se importa. John Maxwell fala, não fui eu, tá? Não é autoria minha. Mas olha que frase. Se importar é muito importante. Se importar com pessoas é importante. Parece até que é a repetição, né? Mas é importante, é necessário. E Jesus é um exemplo de líder que se importou, nos chama a olhar com compaixão, né? Entendendo e se colocando no lugar do outro, como Jesus age conosco, nos abençoando, nos entendendo nessa dor, né? Nos faz agir com amor, nos ensina a perdoar de verdade, não só de palavras, mas de verdade, né? E hoje, você, eu, nós temos a oportunidade de perdoar, talvez essa é a ação que nós precisamos hoje. Talvez você, eu falo você porque eu não sei quem, talvez é você em casa assistindo, talvez hoje esse perdão que está aqui e não sai, é a oportunidade. É a oportunidade de você entender que quando você perdoando, você vai estar entendendo, poderia ser eu ou poderia ser ao contrário, porque às vezes você está assim para perdoar alguém, engasgado para perdoar alguém, mas pensou se Jesus ficasse engasgado para nos perdoar todo dia?
Talvez eu esteja aqui, não posso perdoar. Essa pessoa fez algo muito grave. Está aí. São coisas que nós temos a oportunidade hoje de fazer. Jesus estava sendo crucificado, Jesus furaram as suas mãos, os seus pés, e lá na cruz, Ele mostrou compaixão ao dizer: Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Aí você fala, mas é Jesus. Mas não tem que ser cópia dele? Eu não tenho que copiar? Eu não tenho que copiar Jesus? Eu não tenho que fazer igual a Jesus? Eu não tenho que ser um imitador de Cristo? Então eu preciso agir como Jesus. Senão, eu não estou sendo um cristão de verdade. Porque um cristão ele imita Jesus. Um cristão, ele imita o seu mestre, que é Jesus. Todas as religiões têm essa questão de ter alguém que as pessoas seguem porque obedece às suas falas. No caso, nós somos cristãos. Então nós precisamos seguir aquilo que Jesus fala. E usar Ele como exemplo. E Ele é o exemplo de quem perdoa, mesmo sendo crucificado. Que coisa mais grave que alguém pode fazer para você? Jesus, Ele está sendo crucificado. O Pai está tendo o seu Filho sendo crucificado. Deus entregou o seu Filho para ser crucificado, morrer numa cruz, e perdoou. Meu Deus! Então, Jesus nos ensina hoje que devemos refletir em nossos relacionamentos, em nossos sentimentos, agirmos como Jesus, que se importou conosco, como um pai que se compadece do filho, no caso do filho pródigo, no caso de pais que têm aquela coisa, uma compaixão por um filho. Então é assim que nós devemos agir, como Jesus fez, né? Então talvez hoje Deus falou ao seu coração que nós devemos nos preocupar mais com as pessoas como o nosso próximo. Devemos nos preocupar. Será que estamos orando pelas pessoas com compaixão? Ou será que estamos preocupados apenas com os nossos problemas, com a nossa vida, apenas com os... Como será que a gente está vivendo? Meu Deus! Como Jesus agiu aqui, quanto tudo isso que a gente leu, né? Essa ação, ela nos ensina que agirmos como Ele, certamente, né? Estamos agindo como cristãos, que foi o que eu acabei de dizer aqui. Então, a gente tem que pegar esse exemplo, né? E hoje eu quero convidar a igreja. Coloque-se de pé, a igreja. Eu quero convidar você a ter um posicionamento como cristão. Mas eu sou cristão. Mas o posicionamento como um cristão que tem compaixão. Um cristão que é imitador de Cristo. Um cristão que se preocupa com os outros. Um líder que se importa. Um líder na sua casa que se importa. Porque um dos pontos, se você é líder na sua casa, você se importa com o que acontece lá dentro com o seu filho, com a sua esposa ou vice-versa. Um líder no seu trabalho, um líder que se importa no seu trabalho. Mas eu não sou líder, não sou chefe. Eu estou dizendo uma liderança como cristão. Se colocar na posição de quem se importa, como Jesus se importa. Ter essa atitude, um posicionamento, né? Porque nós somos beneficiados por um Deus de compaixão. Então nós precisamos viver isso. Amém? Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor. Aleluias. Que você possa estar tomando essa atitude no dia de hoje. Que você possa tomar posicionamento no dia de hoje. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Aleluias. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero lhe fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluias. Aleluias.